A partir das próximas semanas irei começar a transmitir o jogo do Flamengo com imagem. Então se inscreve no canal e ativa as notificações, para quando eu fizer as transmissões, você receber no seu celular. O jogo do Flamengo passará em TV aberta só para alguns estados. Confere se seu estado está na lista. Para saber, você clica no card. Ou, se você estiver vendo esse vídeo, e o card não está, entra no canal. Nas próximas horas. Agora vamos falar todas as notícias do Flamengo. De acordo com o site UOL, o Flamengo ganhou outros 2 reforços importantes. Os atacantes Bruno Henrique e Vitinho testaram negativo no novo exame de Covid-19 feito pelo Flamengo e podem aparecer em campo no jogo contra o Del Valle. O resultado saiu nesta terça-feira e será enviado à Conmebol. Pelo protocolo da Conmebol, o Flamengo tem até 24 horas antes do jogo para enviar os resultados dos testes de coronavírus. Todos que estiveram negativos podem atuar. Após ganhar destaque com a ótima atuação no empate em 1-1 com o Palmeiras, o goleiro Hugo deve ser mantido na posição contra o Independiente Del Valle nesta quarta-feira na Libertadores, no Maracanã. De acordo com a reportagem do Extra, o goleiro de 21 anos treinou como titular nesta terça-feira e com isso, deve ser o escolhido pelo auxiliar técnico Jordi Guerreiro para iniciar a partida contra o Del Valle. A reportagem ainda informou que o goleiro César, reserva imediato de Diego Alves e que foi vetado no último jogo, voltou a mostrar um desconforto muscular durante o treino desta terça-feira. Sendo assim, ele continua sendo dúvida para a partida. Já Diego Alves, o titular da posição, está tratando de uma lesão no ombro e foi a campo nesta terça para fazer trabalho de recuperação. O Flamengo enfrenta o Independiente Del Valle nesta quarta-feira, às 21h30, no Maracanã, pela 5ª rodada da fase de grupos da Libertadores. De acordo com reportagem de Vene Casagrande, o atacante Rodrigo Muniz, de 19 anos, está liberado para enfrentar o Independiente Del Valle. O jogador já está recuperado da Covid-19 e com isso, fica à disposição do Flamengo para ser utilizado na partida desta quarta-feira pela Libertadores no Maracanã. O jovem vem chamando a atenção de alguns clubes no Brasil e é tratado como joia desde quando chegou ao clube, em 2018, após se destacar pelo Desportivo Brasil. Goleador em todas as categorias de base que passou, Muniz foi um dos destaques da edição de 2020 da Libertadores Sub-20 com a camisa do Mengão. Ele fez 4 gols em 4 partidas, além de ser o artilheiro da categoria do clube na temporada 2019 pelo Sub-20, com 28 gols, segundo a apuração do site ESPN. O Flamengo já tem conversas com o Spartak, da Rússia, para tentar ampliar o prazo de empréstimo de Pedro Rocha, mas de acordo com a reportagem, o rubro-negro está tendo dificuldades para chegar a um acordo com os russos. Pelo que parece, o time detentor do passe do atacante não pretende esperar até o final do Brasileirão, que seria o desejo do Flamengo. Os dirigentes rubro-negros pedem para que o empréstimo seja estendido até 24 de fevereiro de 2021, já que o calendário do futebol teve que parar por causa da pandemia da Covid-19. O problema é que se Pedro Rocha retornar à Europa em março, o Spartak já não poderia inscrever atacante no elenco devido à janela de transferências fechada. Com isso, os clubes conversam para encontrar um denominador comum no novo prazo de empréstimo. No entanto, não está descartada a possibilidade de que um novo vínculo entre Flamengo e Spartak por Pedro Rocha aconteça até julho ou agosto de 2021. As conversas entre os clubes estão sendo intermediadas pelo staff do jogador. O atual acordo prevê um valor fixado em 8 milhões de euros caso o rubro-negro opte pela compra de direitos econômicos do atleta após o período de empréstimo. Próximo adversário do Flamengo na Libertadores, o Independiente Del Valle anunciou que mais um jogador testou positivo para a Covid-19. Os equatorianos encaram na quarta Fla, às 21h30, no Maracanã. O clube já havia conformado outros 5 casos, por meio de suas redes sociais. O clube informou que o atleta está isolado. O Del Valle repassou a situação para as autoridades médicas e também aos representantes de Barcelona e Júnior, últimos rivais da equipe. O Flamengo tem o melhor elenco do Brasil e é apontado como favorito em todas as competições que disputa. Pensado nisso, empresas procuram o rubro-negro visando estampar suas marcas no uniforme. Com isso, o Fla fechou com um novo patrocinador. Trata-se da operadora de plano de saúde Union Life. O acordo é por uma temporada, e o Flamengo garante a quantia mínima de 3,6 milhões de reais. Isso porque o clube carioca também terá participação em produtos conjuntos a serem criados.
A ideia é que o acordo aconteça nos moldes do patrocinador Master Banco de Brasília. O Flamengo tem uma porcentagem nos lucros da instituição em relação ao banco digital criado recentemente, entre outros produtos. O anúncio com a operadora de plano de saúde deve acontecer até sexta-feira. Union Leaf irá ocupar a parte do calção do uniforme rubro-negro, que está vago desde a saída do Azeite Royal. Esta rompeu com o Flamengo de forma unilateral, por conta da pandemia do novo coronavírus, e o clube carioca negociava com diversas empresas desde então. Benja humilha Flavinho no ao vivo, após tentar rebaixar o Flamengo. Confira. Benja, olha, eu discordo um pouco dessa máxima de que o time que ganha vira antipático automaticamente. Eu não acho que seja assim, não. Eu acho que esse sentimento de antipatia, ele é despertado junto à opinião pública muito por aqueles que falam em nome do clube, né? Eu vejo, por exemplo, veja o Cruzeiro. O Cruzeiro não foi vencedor no ano passado. Pelo contrário, foi rebaixado e despertou muita antipatia de todo mundo. Ele despertou pouquíssima empatia das pessoas por conta de tudo que aconteceu no Cruzeiro, das coisas que foram reveladas e tudo mais. O Fluminense, quando a Portuguesa foi rebaixada, ele estava lá embaixo, na rabeira, quase caiu também, né? Despertou antipatia geral, porque foi lá, se meteu num processo que não era dele e tudo mais. Eu concordo com o Mano, o Santos não despertou antipatia de ninguém quando foi campeão da Libertadores, e nem o Neymar naquela época. O Neymar passou a ser um cara que começou a despertar mais sentimentos opostos um pouco mais pra frente na carreira. Na época ele era um garoto de 18, 19 anos que todo mundo gostava dele, todo mundo achava o menino o futuro do futebol brasileiro e tudo mais. Então acho que essa antipatia que o Flamengo está despertando agora, ela se deve muito a posicionamentos mesmo do clube como instituição, frente a muitos assuntos diversos. E passa isso um pouco pela política, passa pelo alinhamento a algumas figuras públicas, passa pelo seu individualismo na questão da discussão dos direitos de televisão, passa pelo discurso dos seus dirigentes, né? Porque às vezes dá a impressão que o futebol não existe sem o Flamengo, né? E isso os dirigentes do Flamengo meio que reforçam o tempo inteiro, sabe? O Maracanã não existe sem o Flamengo. O futebol brasileiro sem a torcida do Sem a Nação, sem isso, aquilo. É um pouco de uma arrogância que parte das pessoas que dirigem o clube, como foi com o São Paulo, quando foi tricampeão do mundo brasileiro também. E eu agora, por exemplo, eu não vi antipatia geral da nação contra o Corinthians do Carille. Pelo contrário, acho que todo mundo que curtiu o técnico que saiu de baixo, foi campeão brasileiro. Vocês têm razão, é meio cíclico, mas depende de atitudes. Depende de posturas, depende de posicionamento. Aí o Flamengo agora, por exemplo, se posiciona favorável, ou pelo menos fazendo lobby, ou trabalhando para a volta do torcedor ao estádio, e na mesma semana em que se posiciona contra a participação em um jogo contra o Palmeiras. Pelos mesmos motivos, a gente discutiria isso. Covid, pandemia, quarentena, né? Então, quer dizer, para defender o seu interesse, Flamengo, para não jogar, porque estava todo desfalcado, o Flamengo tem uma postura. Mas defende a volta do torcedor ao campo, ao estádio, esquecendo-se que é uma coisa perigosa, arriscada, quase criminosa em qualquer lugar do mundo, né? Você hoje enfiar gente, 10, 15, 20 mil pessoas dentro do mesmo lugar. Então, eu acho que são esses muitos episódios e sequenciais que acabam trazendo essa antipatia ao Flamengo. Não é o fato de estar ganhando tudo, não. O ano passado eu não via antipatia ao Flamengo. Pelo contrário, a gente via era muita admiração pelo futebol que o Flamengo estava jogando.
um futebol belíssimo. A manifestação da torcida no dia que o time embarcou para disputar a final da Libertadores foi uma das coisas mais lindas que se viu no futebol mundial, né? Não vi antipatia ao Flamengo, não. Agora, nesse ano, sim, porque nesse ano o Flamengo tem adotado algumas posturas e alguns posicionamentos que levam, sim, as pessoas a olharem para o clube e falar: escuta, qual é desses caras? Acho que são os donos do futebol, os donos do mundo? Mas isso parte basicamente das pessoas que dirigem o Flamengo. Mas uma coisa que eu vou divergir de você é o seguinte: você falou assim, o Maracanã não sobrevive sem o Flamengo. Isso é muita arrogância. O Maracanã não sobrevive sem o Flamengo. Isso é uma constatação de um fato. O Maracanã não sobrevive sem o Flamengo. Se o Flamengo amanhã constrói um estádio, o Maracanã vira um mausoléu. Mas o Flamengo não tem um estádio, é uma realidade, Benja. Então, a gente pode usar a frase contrária. O Flamengo também não sobrevive sem o Maracanã. É isso que eu quero dizer, entendeu? Não tudo tem via dupla, sabe? O Flamengo não tem um estádio. Então não adianta falar isso. Se o Flamengo construir um estádio. O Flamengo não tem um estádio e não vai construir um estádio. O Flamengo não vive sem o Maracanã também. É isso que eu quero dizer. O Flamengo viveu sem o Maracanã, sim. Quando o Maracanã estava fechado, o Flamengo foi jogar em viveu mal, lugar do Brasil. Bem mal. Não deu mal, não. Não deu mal, não. Viveu o mal, Flamengo aonde jogou... Não tinha essa arrecadação que tem hoje. Não, viveu mal. O Flamengo aonde jogou... Tem razão. Não tinha arrecadação que tinha, que tem. Ficava jogando itinerante, jogando no Espírito Santo. Chegou a jogar em Volta Redonda para 300 pessoas. O Flamengo jogou no Pacaembu, gente, contra o Figueirense. Tinha mais de 30 mil pessoas. O Fla-Flu jogou aqui, aonde o Flamengo... Jogou em Volta Redonda para 380. Benja. Era um jogo do Campeonato Carioca. O Flamengo foi jogar em Brasília, lotado. O Flamengo jogou em Manaus, lotado. Gente, onde o Flamengo joga, lota. Se o Flamengo hoje construiu... Ok, então sugere ao Flamengo que deixe de jogar no Rio de Janeiro. Deixa eu falar um negócio pra você. Então tá bom. Se o Flamengo ano passado... Não pode mais pelo regulamento, Flávio. O que teria acontecido com o Maracanã? Quem sustenta o Maracanã nos últimos anos? Não, mas quem sustenta o Maracanã? É o Flamengo. Ou não é? É verdade. Mas, Pico... O Flamengo também precisa do Maracanã. Não como o Maracanã precisa do Flamengo. Mas eu acho que a dependência do Maracanã do Flamengo é maior do que a do Flamengo com o Maracanã. Mas o Flamengo não pode passar a temporada inteira jogando em Brasília. Ele não pode passar a temporada inteira dele jogando em Brasília, em São Paulo, em Manaus, na Arena das Dunas, no Pantanal. Ele precisa jogar no Maracanã também. Mas eu concordo com você. O Maracanã depende mais do Flamengo do que o Flamengo do Maracanã. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se puder, se inscreve no canal e deixa o like. Passamos todas as notícias do Flamengo sem enrolação. Até amanhã às 1h da tarde. Fica ligado, que todos os dias às 1h da tarde, venho aqui trazer novas notícias do Mengão e os bastidores da Gávea. Até amanhã, 1h, tchau, saudações rubro-negras.